está entregue ainda não, mas vai chegar hoje. Calma. Até meia-noite está aberto, não é isso, Isabela? Até meia-noite está aberto. Gente, esse nome ficou bonito, né? Isabelle Bruna. Se eu tivesse uma menina, eu pô, Isabelle Bruna. Ficou bonito. Ficou bonito, né? Não, ficou, né? Esse conjugado ficou bonito. Isabelle Bruna. Boa noite a todos. Afonso. Ô, gente, eu estou entrando aqui no AVA, mas está dando problema. Eu não estou conseguindo entrar, parece que está tendo uma interferência, está tudo meio esquisito aqui. Não está bacana. Você lançou as notas do filme, né, querida? Eu lancei, não, olha aqui que eu lancei. Para Pote, eu só lancei a neurose das telefonistas, aquela palestra, mais nada. Porque está escrito lá, filme, não sei o quê. A partida. Não, então o que está acontecendo é esse problema. Olha aqui, ó, para mim está aparecendo debate, neurose da os ponteiros também. No meu veículo, os ponteiros do relógio, 600 pontos, né? Aquele debate que a gente teve sobre aquele artigo do trabalho, e filme A Partida, 400 pontos. Isso, o filme A Partida, gente, nós assistimos ele presencial, foi a primeira atividade. Do japonês. Gente. Ai, vocês me deixam desesperada. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Que trabalhou na funerária. Então tem mais 7.000 pontos para distribuir? Tem, não. Né? Eu não. Não, as provas 4.000, contando com a prova. 4.000 com mais 1.500, eu tenho 5.500 para distribuir. Eu tenho 7.000, então, no seu... Não, Cris, é 4.000 da prova e mais de pote, 4.000 da prova e mais 1.000 de atividades. 1.500. Então, eu vou distribuir 5.500. É isso, não é? 4.000? Isso. Não, falta 1.000 pontos só no meu caso, então, para distribuir, porque eu tô aproveitamento 100%. Raciocina comigo, não é 12.000? 7, 5, 12. Então, 4.000 da prova, se eu conseguir os 4.000, mais 1.000 pontos do Diabo Veste Prada e o filme de hoje. Afonso, é 1.000 pontos de trabalho e 4.000 de prova. Ponto. Isso, 5.000. É isso mesmo, tá certo. Eu não sei, por enquanto, eu não perdi nenhum ponto seu, ó. Só que ouve com atenção, gente. A minha prova, ela é interativa, viu? Eu sei, mas eu vou tirar os 4.000 nela. Que é isso? Prova interativa igual um louco aqui. Que é isso? Afonso, você fez a barba. Você tá diferente. Que é interativa? Obrigado, Cris. Você sempre tão gentil, elogiando todas as vezes. Tá bonito. Obrigado. Ó, nós já começamos, a gravação já está iniciando aí da nossa aula de pote do dia 2/6. Nossa prova interativa, então, vocês já viram lá no sistema que dia que vai ser? Chegou a olhar, Daniel? Alguém já olhou? Que dia que é a prova de pote? Não, esse postado só do só domingo? Eu sei que vocês vão ter só 3 horas para fazer a prova, não é isso? Isso. Só que nós vamos ter do dia 4 até o dia 9, até o dia 10, assim que aparecer, né? Para fazer a prova. Entendi. E assim que começar, tem que ir até o final, não é isso? Isso aí. Não tá para terminar. Não pode parar. Então, pelo amor de Deus, fique atento nisso daí. Aqui, ó, o Cris, quer ver? Vou até vou copiar aqui para aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou colocar dentro do... Só não vou colocar meu RA e meu localizador. Ó, coloquei. Ó. Já tá lá. As duas, né? Eu vou olhando aqui. Olha, tem um tanto de coisa da pote aqui. Quando vai postar as notas da resenha? Tem gente perguntando.
Olha, o que eu vou postar hoje, tá? Hoje eu vou estar... eu postei hoje a neurose das telefonistas. Nós vamos ter o debate das histórias cruzadas, né? Eu tenho que lançar as palestras da Semana Antimanicomial, que é 200 pontos, mais a do Diabo Veste Prada. Então, terminando aqui, né, a participação aí do debate de histórias cruzadas, são 400 pontos. Eu consigo lançar ainda hoje esses 400 pontos, tá? E aqui consta para mim, Daniel, que eu tenho que lançar 1.500 pontos. É 1.000 só? De pote é só 1.000. Quer ver? Eu vou tirar aqui. Não sei que aumente para 12.500. Aqui, Vou tirar das atividades para você ver. Tá, tira aí, eu vou tirar aqui também. Vou compartilhar aí com vocês quando eu entrar. Esse Ava tá ficando doido, Cris. Pois é, eu vou seguindo a Ava. Eu tô distribuindo ponto até para vocês, hein? Tem ponto demais aí. Ó, coloquei aí. Quer ver? A gente vai iniciar, deixar o pessoal acabar de chegar na sala para iniciar o debate. Olha aqui, olha. Eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver. Aí, você já colocou lá para eu ver também? Coloquei, tá aí no WhatsApp. Ô, Cris. Olha aqui, ó. Olha aqui, só uma coisa. Olha aqui, Afonso. Vocês estão conseguindo enxergar atividade em sala de aula? Eu tenho que distribuir 1.500 pontos. Tá errado. Tá errado aqui, ó. Você tem que... Aí sabe o que eu acho que você deve fazer? Você coloca 400 pontos do Diabo Veste Prada, 400 pontos do debate de hoje e 200 da palestra. Porque não vai ter que ser. Porque como que você vai lançar pontos se não tem condição? Quer ver? Eu vou te mandar o meu. Tem sim, Afonso. Olha aqui, olha. A neurose das telefonistas é 500 pontos. O de hoje é 400, dá 900 pontos. Com mais 200 da semana manicomial, 1.100. Com mais 400 do Diabo Veste Prada, 1.500. 1.500, mas como que você vai lançar esses 1.500? Eu, por exemplo, o máximo meu é 12.000, eu já tenho 7. Como que você vai lançar? Não. Aqui, para mim, pede 1.500. Vocês estão vendo aqui, tá vendo, né, Daniel? Eu vou printar aqui, quer ver? Olha lá, eu te mandei o print. Também vi o print lá de vocês. Estranho, esse Ava tá doido. Aqui, ó, você me mandou, vou abrir ele aqui. Atividade transversal. A oficial, 1.000. Atividade em sala de aula, 1.500. É 1.000 do primeiro bimestre, com mais 1.500 do segundo bimestre, dá 2.500 pontos. Então tá certo. Falta só 1.000. Olha aqui, ó. Atividade em sala de aula, tá vendo? Uhum. A atividade em sala de aula tá aqui, vale 2.500 pontos, não é isso? Isso. 2.500 pontos. 1.000 pontos foi do primeiro bimestre. E agora eu tenho mais 1.500 para distribuir, que dá os 2.500 pontos. Mas ô Cris, olha aí, ó, é isso aí. Essa é seu, Daniel? Aí, como que você vai... Ele está com 7.000. Se você lançar, se ele tirar 4.000 na prova, vai ficar com 11.000. Com mais 1.500 que você pretende lançar... Pois é, o que acontece nessa distribuição por ponto do Pitágoras? Eles distribuem pontos a mais. Não quer dizer que você vai ter pontos a mais. O máximo é 10.000. Entendi. Você pode tirar 14.000, 10.000. Tirar 12.000, 10.000. 10.500, 10.000. Entendeu? Isso é bom. Então tá. Aí o que exceder aqui já passa para a prova lá, ué. Né? Quem não conseguir a pontuação. Ó, Afonso querendo tirar 14 mil. Quer tirar aí uma casquinha. Bom, meninos, então vamos lá, né? Vocês gostaram do filme? Histórias Cruzadas, né? Eu sempre falo Vidas Cruzadas, mas é Histórias Cruzadas. Gostaram? Nossa, muito bom.
Eu não conformo de ter chorado. Eu também chorei. Ei, Sadam! O filme é muito bom, né? Tá dando a luta lá na época lá Foi, da... só que eu não tinha pegado, não. Quanto que tá valendo esse ponto aqui, ó? Do debate da neurose? 500, Ah, tá. Obrigada. tá? E a de hoje, 400. Então, vamos lá. O que Ô, vocês... Cris, Oi. o Flávio tá pedindo para entrar, Pode entrar, todo mundo tá entrando. mas não tá precisando de aceitá-lo, né? Não tô aceitando ninguém, não. É todo mundo entrando A internet de uma vez. Posso pisar que o Manda ele. problema é o aparelho É dele. com ele. É melhor ele entrar de novo, né? Desliga a internet e liga. Reinicia o telefone. A Camila quer que eu responda o quê, gente? Tá aqui, responde pelo amor de Deus. Mas eu acho que a mensagem dela tá lá em cima. Ô, Camila, estava desconectada no último, tive alguns problemas de acesso. Eu fiz relatório do Google Form, por isso que está valendo. E do filme de Veste, por onde? É pelo Google Form, não é isso? Camila, de Veste Prada é pelo Google Form. Entra lá, tem o link que eu já postei aí, tá no AVA, e responde Vou lá mandar para ela aqui. Isso, manda aí para ela. Isso, eu estou tendo que fazer as atividades tudo hoje, porque sem acesso. Manda aí para ela, por favor, o Vou ver se é Afonso. esse aqui. Porque para eu enviar aqui, eu tenho que sair, a gente tem que começar a nossa aula, né? Depois eu posso enviar, ela me pediu aqui no privado, quando a aula terminar eu envio aí para você, Camila. Mas está no grupo também, Camila. Se procurar, está no grupo e está no AVA aí também. Procura aí no grupo. Tá falando aqui que não aceita mais respostas. Não, aceita sim. É porque é o meu, né? Pode ser. Aí não tem como eu enviar. Teria que ser você, então. Eu envio para ela quando terminar aqui. Então, pode deixar que eu envio. Tá, Camila? Segura as pontas aí que eu envio. Mas quando terminar a aula aqui. Tá? O Vitor tá falando, a melhor parte do filme é a torta. Ai, Vitor! Aquela torta é terrível. Meninos, então vamos lá, tá? O que vocês podem relacionar, né, o filme, a História Cruzada, com todo o nosso conteúdo? Ele serve tanto lá para a psicologia do trabalho, como para a psicologia organizacional. Então, vamos começar aí, né? Quem quer falar, quem gostar... Vou deixar a Marina falar primeiro, que ela disse que ela quer pôr a reflexão dela antes que eu comece a falar, e depois dela eu falo. Tá, Marina? Então, Marina, o que você tem para falar para a gente, Marina? Marina colocou no chat. No chat? Lá no WhatsApp, Daniel? Isso. Marina, é muito interessante como esse filme trouxe uma causa muito atual. Ainda que o filme tenha se passado numa época totalmente diferente, e por acaso o nosso debate acabou sendo uma data tão significativa, temos visto os movimentos nas redes sociais recentemente, justamente sobre a importância da vida negra, o combate ao racismo. E ver isso relatado em um filme que se passa numa década totalmente diferente só me faz perceber o quanto a luta é real. O quanto já melhorou, mas como ainda estamos longe de uma sociedade que vive em equalidade, ainda há muito, muito a melhorar. Tá, Afonso? Tô falando. Falei por ela, Afonso. Isso mesmo, Marina. Então, nós estamos aí... Foi uma... É uma coincidência, né? Porque eu nem imaginava, né? Mas ele é perfeito nesses momentos aí. E o que a gente pode falar? O que vocês conseguem aí tirar dessa questão do trabalho, da questão social, da questão organizacional também? O que a gente pode extrapolar aí para a organizacional? Relacionado ao trabalho, Cris, eu vi assim que a motivação dela extrapola não só no segmento profissional, porque ela usa da vontade dela, né, daquela vontade de se tornar escritora. É Keller o nome dela, né? Como que é o nome dela? Eu esqueço. O nome difícil de pronunciar.
ela usa isso e também por uma causa social lá, né? Porque naquela época lá, assim, segregação racial, o filme começa mostrando exatamente isso, assim, ela andando para ir no escritório e uma placa bem grande escrita, aqui para as pessoas de cores, quer dizer, destinada às pessoas de cores, entrada para as pessoas de cores. E aquilo ali é de uma profundidade tão grande, e quando ela entra, ela já vai com aquela vontade de fazer, a vontade dela de se tornar escritora, mas também de lutar pela classe lá, né, que é tão desfavorecida, que é tão prejudicada. Achei fantástico, porque abrange a psicologia não só do trabalho, mas também assim dos direitos humanos, né, da igualdade, equidade, como a Marina disse aí, é fantástico. Aquela da torta lá ganhou o Oscar, inclusive, né, naquele ano, ela ganhou como atriz coadjuvante, mas eu achei que o olhar da outra, a primeira que começa a dar a entrevista, sem ser a Mini, aquilo ali, assim, de rasgar o coração da gente. Ela tem uma tristeza no olhar dela e uma vontade, assim, tipo assim, eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer, sabe? Aquela dúvida. Muito lindo, filme maravilhoso. Muito obrigado pela indicação. Ô, Afonso, brigadão. Só um minutinho, nós vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Quem quiser falar, tem a mãozinha. Agora eles colocaram a mãozinha, né? Eu estou me adaptando. Vão colocando a mãozinha e aí eu vou chamando, tá? Não aparece para todo mundo não, Cris. Não aparece, não. Aqui, ó, apareceu para Renata, a Isabelle, Bruna. Não. Apareceu para mim? Não, não apareceu, não. Quem não aparecer, eu vou chamando aqui, mas todo mundo vai falar, tá? Então chama eu agora. A Renata pôs a mãozinha, ela apareceu aqui primeiro. Mas vamos ver assim, ó, Renata, Isabelle, e quem que tá? É a Delorme que quer falar, Delorme? Então depois é você, Delorme. Vai dar certinho. Renata, abre o microfone aí. Oi, Cris, boa noite. Tudo bom, Renata? Tudo jóia. Eu achei bem bacana, né, a reflexão que a Marina trouxe, eu ia até comentar a respeito, achei realmente também muito propício para esse momento, né, por essa luta que parece que não tem fim, né, as pessoas parecem que nunca vão amadurecer, né, e entender que realmente somos todos iguais. Eu achei, assim, bem bacana a gente ter assistido esse filme num momento tão importante. Eu pensei o seguinte a respeito do filme. Se eu fosse pensar, para mim, se fosse uma empregada minha, eu acho que eu nem consideraria como empregada. Eu acho que faria parte realmente da minha família, porque elas cuidavam, né, das filhas, das crianças, como se fosse a própria mãe, né? Tanto que a menininha, né, eu não lembro agora o nome dela, falou para ela que ela era a mãe dela e não a verdadeira. Então acaba criando um laço muito forte, né? Realmente se torna ali uma pessoa da família. Porém, no filme deixa bem claro a diferença, né, entre o patrão ali, né, e o funcionário. E o que me chocou, de verdade, realmente eu não sei se isso aconteceu, mas eu acredito que possa ter acontecido, a questão do banheiro. Eu fiquei, assim, extremamente chocada, espantada, em ver que eles, né, colocaram ali um banheiro separado para as empregadas usarem, porque as doenças dos negros são diferentes das doenças dos brancos. Então, assim, nos traz realmente uma reflexão muito triste da realidade, porque por mais que hoje ainda melhorou, mas ainda não alcançou, né, o que, né, já deveria ter alcançado há muito tempo, que é realmente a igualdade, e eu achei bem triste, né, e essa separação realmente de colocar ali o empregado, né, a empregada no caso, assim, no lugar de empregado. E, no meu ponto de vista, igual eu falei, é como se fosse realmente uma pessoa da família, que cuida de tudo, como se fosse ali, né, a mãe, né, já faz todo o serviço doméstico, ainda cuida da criança com amor, com zelo, e ainda, né, infelizmente, ganhava muito pouco pelas horas trabalhadas, então, assim, tinha uma desvalorização gigante, gigante. Hoje eu vejo que as empregadas domésticas já alcançaram, né, algumas conquistas, né, a carteira assinada, os benefícios e tudo mais, porém ainda existe, infelizmente, o preconceito. Infelizmente, ainda é uma realidade atual.
Bacana, Renata. Eu vou voltar aí nessa sua fala, né, específica da empregada doméstica. Essa questão aí, até hoje é dessa forma, Renata. A empregada doméstica cria os filhos da patroa, né? Deixa os filhos em casa para criar os filhos da patroa, né? E a empregada doméstica, ela veio com a questão da história aí, da escravidão mesmo. A abolição da escravidão surge a categoria de empregada doméstica. Então, socialmente, a empregada doméstica há uma desvalorização que naquele filme fica bem nítido. Naquela época, essa desvalorização descarada. Mas eu tenho minhas dúvidas, e bem dúvidas, se isso também não acontece hoje, né? Nós acabamos de ver a questão, né, esse ocorrido aí, essa questão trágica aí, né, lá dos Estados Unidos com o rapaz negro. E eu fico realmente que hoje, né, 2020, nós temos ainda muito caso de preconceito em relação à empregada doméstica, sim. Tá? Então, estamos evoluindo. A Marina falando, estamos evoluindo, mas ainda tem muita coisa aí, essas relações, né? Aí nós vamos falar aí essa questão de relação de trabalho. Vamos lá para a gente aprofundar mais nessas relações aí. Isabela e Bruna, o que vocês... E depois é Delorme. Boa noite, professora. Boa noite, lindas. Bem? Tudo bem. Então, professora, eu queria ouvir mais. A minha percepção maior foi quando a forma em relação às patroas, que uma trata a diferença entre elas. Uma trata com exclusividade, outra não dá valor à outra. Isso me chamou muita atenção, porque em questão do trabalho, é isso que a gente vê em empresa. Tem empresas que tratam os patrões para a gente bem, ver a gente como eles mesmos, não só como funcionário, como amigos, parceiros. E tem empresa que o patrão não está nem aí, ou o chefe não está nem aí, não está ligando. E é isso que eu percebi muito no filme, que tem uma, igual não sei o nome dela, mas vê ela assim como quer que ela fica mais na casa. Então isso me chamou muita atenção. E uma parte muito que me chamou atenção é quando a mãe da menininha pega ela e bate, cada questão do vaso lá. Aí a gente percebe isso até na atualidade, o quanto que essas mães que estão empregadas em casa não estão nem aí para a criança, não ligam muito para a criança, não dá a atenção desejada. Isso me chamou muita atenção. Bacana, Bruno. É muito preconceito, né? Então, Cris, no caso, eu faço um link mais voltado na questão do trabalho, quando a fala inicial dela é sobre dizer que desde criança ela já sabia que seria empregada doméstica. E isso eu acho muito pesado, mas, assim, querendo ou não, mesmo sendo uma coisa passada, também é uma coisa muito atual. Só que eu consegui fazer um link referente ao outro filme, da Conversa de Prada, no quesito de que você faz uma pergunta no questionário sobre qual é a motivação. Qual é a motivação da Andy? E a gente vê muito isso na questão do trabalho atual. O que te motiva a continuar trabalhando? E nem sempre é só uma questão financeira. É uma questão de desenvolvimento, é uma questão de, no caso da Andy, né, de estima, de ter reconhecimento, de ter uma autoconfiança melhor. E nessa questão do filme, né, Histórias Cruzadas, isso é muito diferente. Não existe uma motivação voltada a isso. Existe uma motivação apenas de sobrevivência. E elas passam por cima de muita coisa em prol disso. É muito preconceito, é muita humilhação, é muito problema, digamos assim, em prol de um salário que nem é lá aquelas coisas. E quando vem a reflexão, né, que você até citou sobre elas estarem criando filhos de pessoas brancas enquanto seus próprios filhos estão em casa sozinhos, aquilo me tocou de uma forma que, querendo ou não, isso também é muito atual. As mães estão sempre aí trabalhando, sempre dando que correr atrás de dinheiro para sustentar o filho, enquanto o filho está com uma babá, ou o filho está sozinho depois de uma idade.
E isso acontece com diversas famílias. Então, assim, isso para mim me tocou muito. Então, voltando nessa questão do trabalho, eu vi muita diferenciação nessa questão de motivação, que um filme traz muita diferença referente ao outro. E em alguns momentos eu achei ele muito pesado também. Como eu comentei com a Isabelle, eu não consigo imaginar proporções referente ao racismo. Eu não consigo ser hipócrita e falar que eu sei como é. A gente tem, né? A gente lê ou a gente busca saber, mas assim, por questões de aparência, por questão de estereótipo, você, no caso eu não vou saber exatamente como é estar na pele ou como é sofrer tais coisas. E tem o que a Marina comentou e os outros alunos comentaram, essa questão de atualidade. Por mais que pareça algo que tipo, já deveria ter passado há muito tempo, ainda é muito presente, ainda é muito vivo esse preconceito. E isso chega assim... Nossa, eu cheguei a ficar arrepiada várias vezes, porque tem situações que eu visualizo e fico assim, gente, como que tem pessoas que praticam isso? E por mais que seja filme, aquilo ali realmente acontece na real. Graças a Deus eu nunca presenciei e, tipo, nem desejo, porque eu não sei qual seria a minha atitude, eu acho que não seria das melhores. Essa questão, eu acho bacana, Bruna, filme, né? Ele traz de uma forma artística as realidades que existem. Nossa, é uma realidade muito cruel, e tipo, não chega aos pés, né? Do que seria o real. Mas ainda assim, se na ficção já é algo que assusta, na realidade, ou no que eles realmente passaram, né? Do que os negros realmente passaram durante o passado, que acabam vivendo na atualidade, da ficção eles não conseguem chegar aos pés do que foi ou do que é. E ainda fica assustado. Vamos. Mas que bom que vocês gostaram, que bom. Vamos lá. Assim, né? A Delorme tá doidinha aqui para falar. Vai aí, Delorme. Nossa, tem muita coisa lá no grupo, não consegui ler. Delorme. Cadê a Delorme? Fugiu? A Delorme? Tá me ouvindo? Aham, tô. Sim. Ah, tá. Então tá. Bom, tá me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Sim. O filme eu gostei, só que aquele filme, para mim, é a história de vida, né? Como eu sempre falo, eu tenho 64 anos, então eu vivi períodos de história daquele tipo. Eu, em 62, em 63, eu com 7 anos, eu já comecei a trabalhar em casa de família, porque era assim. Então, o Brasil copia tudo dos Estados Unidos. Então, a mesma realidade de lá foi a que era aqui. Não tem diferença. Não tem diferença, né? Então, eu com 7 anos, eu trabalhei em casa de família. Era a opção que tinha. Né? Ou você ia... Era a opção que tinha. E era assim, essa história do banheiro separado sempre teve. Pelo menos até onde eu, Delorme, trabalhei e minhas colegas também trabalharam, toda casa tinha um quartinho no fundo, e aquele quartinho era assim, muito pequeno, um banheiro, tipo assim, só um vaso e um chuveiro frio, e naquele quartinho ali que ficava os entulhos da casa. Boneca, sapato, aquele negócio todo, e uma caminha, quando muito, porque na maioria das vezes era um colchão no chão para a empregada. E era assim, a empregada, a gente trabalhava de domingo a domingo. Você ia para casa no domingo, depois do almoço, e quando a patroa era muito boa, você podia voltar na segunda-feira, porque era você a maioria
maioria era você ia depois do almoço e visitava a sua mãe e voltava ainda no domingo para a casa da patroa. Então, o regime é esse, né? Que foi relatado no filme muito bem, mas eu sou negra, né? Então eu vivo realidades assim. Eu para mim, eu penso não, eu vejo que eu evoluí em algumas coisas, mas negro, a gente traz lá no nosso íntimo essa inferioridade, né? A gente traz essa inferioridade, sabe? Então, eu sempre converso com meus meninos, a gente tem que ser igual, superar, fazer o possível, né? Porque tem ainda isso. Tem nas escolhas de entrevista de emprego, né, conforme a profissão, se tiver 20 candidatos e uma negra, ela conseguir o primeiro lugar, ela tem que ser muito superior, senão não vai ser a escolhida. Então, eu vivi essa realidade, minha irmã viveu essa realidade, minhas tias, e aquela que não era empregada doméstica, no caso, às vezes, a casada, ela ia ser lavadeira, carregar aquele troço enorme de roupa, né? E lavar a roupa para fora, porque era o que tinha para ganhar, né? Então, o que eu vejo que mudou hoje? Alguma coisa, sim, porque hoje, né, com muita luta, eu preciso até me inteirar mais disso, porque hoje, né, já tem o direito, né, a carteira assinada. Olha quanto tempo, agora de pouco tempo que tem direito de carteira assinada. E quando começou esse negócio de empregada tem que ter horário, tem que ter a carga horária, a gente vê assim que muitas pessoas falam, que empregada doméstica com carga horária? Tem que trabalhar de sábado. E como é que não vai trabalhar no sábado? Então, é uma coisa assim, que uns lutam para que tenha o direito, mas a maioria ainda vê com outro olhar, que, tipo assim, a empregada doméstica, ela não precisa de lazer, ela não precisa de descanso, né? É uma coisa assim, eu não sei até quando. Já melhorou bastante, já, né? Uhum, hoje tem a carga horária, né? Tem a carga horária e tem direitos. Você vê que até uns 20 anos atrás, todo mundo tinha uma empregada em casa. Né? Todo mundo tinha empregado. As leis, Delorme, elas começaram realmente, foi a partir de 2012. Então, olha o tanto de tempo que demorou, né? Mas a gente vê essa é uma realidade ainda muito presente aí, porque a questão da empregada doméstica, a gente voltando aí para a questão da psicologia do trabalho, o trabalho, ele tem uma dimensão social. O trabalho, ele é social. Como que ele é social? Ele muda a subjetividade das pessoas e ele tem um impacto nessa subjetividade e ele é construído nessa questão do social. Então, até hoje, por mais que tenha as leis a favor da empregada doméstica, por mais que tenha um discurso falando que ela que ela tem os direitos trabalhistas, que ela é uma trabalhadora com todos os direitos, tem a questão social, que é fácil da gente ver quando pergunta, né? Você, olha, quando você crescer, você quer ser empregada doméstica? Me fala alguém que quando crescer quer ser empregada doméstica. Não. Nunca. Então, a gente, assim, mais do que leis, tem uma questão social, sim, né? Então, o trabalho, ele tem essa dimensão social aí, ele tem esse peso social aí. A Tainara quer falar? Vamos lá, Tainara? Vai lá, tá? E depois é o Alan. Eu quero falar, tá? Depois do Alan, Vânia, tá? Quem? Vânia, depois do que o Alan falar, você deixa eu falar.
Tá, depois do Wallace é a Vânia. Então, eu tô vendo muitos comentários aqui no nosso grupo que eu tô anotando, tá? E depois a gente vai voltar aí. Fala aí para nós, Tainá. Professor, então, a parte que me chocou bastante também foi quando a funcionária lá queria ir no banheiro, que eu esqueci o nome dela. Aí tava chovendo bastante e ia entrar um furacão. E o banheiro dela estava construído do lado de fora. E aquilo ali foi o cúmulo do absurdo, né? Porque, gente, independentemente, ela é um ser humano. Não custa nada deixar usar um banheiro. Aí, o que acontece? Eu vejo muito pro lado pessoal, assim, porque os patrões hoje em dia, eles não querem saber se você pode usar, igual você fala assim, nossa, eu quero ir no banheiro. Ah, mas quantas vezes já foi no banheiro? Tem que ir no banheiro de novo? Fica questionando, sabe? Bastante coisa. E também teve uma parte no filme que, quando ela estava voltando para casa, teve uma morte de um outro negro. E ela se desesperou bastante, que ela ficou com medo. E de duas a uma que ela deve ter pensado, né? Ou eles vão me matar também por eu ser negra, ou então eles podem até prender ela por ela estar ali no momento e por ser negra também. E isso a gente está vendo atualmente bastante, que os negros não estão tendo a sua liberdade, entendeu? Assim, muita gente culpa eles ainda por de pele, essas coisas. E é muito, muito, muito errado. E também estava vendo até uma manifestação que tinha um negro abaixado, aí vinha uma pessoa de cor branca, tipo, sendo o escudo dele. E isso, a gente tem que ser o escudo realmente deles, para eles ter a posição deles naquele momento, de ser forte e estar ali para ser guerreiro novamente, para estar enfrentando. Todo mundo tem que ter a liberdade de ser igual perante todos, entendeu? Também vi uma imagem que chocou bastante para mim, o impacto dela. Nossa, a única coisa que muda é só a cor de pele, gente. Tudo que a pessoa tem, a gente também tem. Então, acho que não devia ter essa divisão de cores. Nossa, eu fico muito indignada e revoltada com isso. Que raiva. Eu tô vendo, o filme mexeu com muita gente aí. Vamos lá, vamos seguir a questão do horário. Eu ainda tenho que dar um conteúdo. Faltou ainda o 4.3 para eu conversar um pouquinho com vocês. Wallace, o que você quer contribuir para nós aí, Wallace? Boa noite, todo mundo. Boa noite, Vozeirão, boa noite. Eu gostei do filme, né, que traz essa realidade aí, por mais que é uma situação bem triste, bem lamentável, mas faz a gente ter uma visão mais ampla, né, do que acontece até nos dias de hoje. E logo no início do filme, eu achei interessante quando aquela empregada lá, ela toma conta da criança, e no decorrer do filme, ela sempre está repetindo a mesma frase para a criança. E no decorrer que eu pelo menos consegui entender melhor o que estava acontecendo. Ela sempre dizia para a criança assim: você é boa, você é esperta, você é importante. E isso era uma questão de terapia para a criança, porque a própria mãe da criança menosprezava ela. E no decorrer do filme, ela fala que quando a criança, ela não era uma criança bonita, isso era pior para a criança, porque a mãe, ainda assim, a mãe desprezava ainda mais a criança pelo fato dela não achar a criança bonita. Então, às vezes, em termos questão de trabalho, a questão da estética também, às vezes, é muito levada em conta, e às vezes aquela discussão. Mas e as capacidades da pessoa? Como é que fica? E eu achei muito legal esse ponto de vista que o filme traz, porque além de ter aquela questão da discriminação contra os negros, há uma questão também de estética, né? A criança, filha lá, loura, menina, mas a mãe desprezava a criança também por não achar a criança tão bonita.
E tem outro ponto que eu gostaria de colocar aqui também, só que acabei esquecendo. Se eu lembrar depois, eu continuo. Você fala para nós. A Tá bom, Vânia... Oi, pode terminar, desculpa. Não, por enquanto é isso mesmo. A Vânia, o que você quer falar para nós, Vânia? Olha aqui, esse filme realmente, ele foi um filme que mexeu demais com a gente, em todos os sentidos. E prevalece também, como é a frase dela, ser boa, quando ela falava com a criança. Quando eu observei muito é pela Célia, pelo lado delas ter uma pessoa que veio do lugar da favela, como era falada pelas amigas, né, da alta sociedade, né, e aí achava que ela tinha roubado o marido da outra. E ela queria mostrar para o marido dela que ela cozinhava, que ela fazia tudo, e que ela comunicou com a negra, né, a Emily foi trabalhar com ela, que aí ela passou a ensinar, mas a negra, naquele ponto ali, ela se impôs também junto a ela. Ela, se a gente observar bem, ela se impôs. E aí a Célia concordou, e é onde que ela foi ajudando ela a fazer as coisas, mas o marido não podia saber. E depois que ela ensinou ela tudo, o marido dela está chegando, pega. Aí ela sai correndo com medo, que ela não queria deixar. Aí o marido dela virou para ela assim, você acha que eu não sabia desde o primeiro dia da comida que ele tinha comido? Aí ela já entra, ela mostra tudo para ela, uma mesa bonita que ela fez com carinho, e ela sentou na mesa dele. Ali foi diminuído um pouco daquele complexo deles, que por ela ser de morar num lugar pobre, vindo da favela como era taxada, ela conseguiu compreender um pouco do lado dos negros. Então, a empregada dela, ela não tratava elas totalmente como uma escrava. E aí, a parte também que mexeu muito da Kate, né? Para ela ser uma repórter, para ajudar e fazer aquela mudança toda, ela teve que trabalhar muito no medo dela, do pessoal, que ela tinha que sair, ela tinha que entrar de carro, ia estar no lugar, depois passou a ir de táxi, queria entrevistar mais gente, mas aí, para ela fazer isso, teve que acontecer aquilo com a outra menina que foi presa. Aí todos se revoltaram e ajudaram no manual do livro. Mas você vê que o livro ele não podia ser colocado com o nome do negro. Ele foi a resposta. Mas no fundo, na igreja ali, que todo mundo assina o nome no livro. Por quê? Eles não podiam. Então, o livro fez um sucesso tão grande que todo lugar você via um lendo o livro. Cada lugar você via um comentando, nos mercados, nas lojas. Então, os nomes fictícios ali delas contando ali a história, então a gente analisa que até para você organizar e trabalhar, você tem que trabalhar muito, que vem o medo, a incompreensão, não queria prejudicar a Kate. Então, foi um livro assim, que tirou a gente mostrando o lado do trabalho, e aí ele fala o que a gente observa no começo, que o ciclo da família na escravidão continua. Vem mãe, vem a filha, vem a neta, e iam passando. E nesse contexto do trabalho, a organização, que o trabalho deles não era remunerado direito, e eles também não tinham carteira assinada. E mesmo elas ganhando aquele dinheiro do livro, elas continuaram a trabalhar. Só que no último dela é que a moça fala, não queria ela mais por causa do jeito dela, que ela era muito autoritária. Ela era a pior de todos aí, do racismo. Ela contribuía, virava todo mundo. E a parte da Kate realmente mostra para gente que não, quando queremos algo, não podemos ter medo, temos que enfrentar e ir à luta. Por isso que eu estou comentando isso. Não, muito bom, Vânia, bacana, porque aí você traz, assim, a gente, olha tanta questão aí, temas, né, para serem discutidos. A gente tem a questão da empregada doméstica, a gente tem a questão do racismo, a gente tem a questão da mulher, né, a valorização da mulher, porque a escritora, ela não queria casar, ela tinha lá as questões dela, né, que na época não eram bem aceitas. Então, traz vários temas aí para a gente debater. Eu estou vendo aqui no nosso grupo, o pessoal está que contribui, né? E eu estou lendo tudo aqui, está muito bacana.
Só para a gente finalizar, eu gostaria de saber, a Juliene está aí, né? Eu vejo que a Juliene está aqui, ó, Juliene Fernandes. O que você traria de contribuição aí? O que você te chamou a atenção, Juliene? Eu gostaria de ouvir agora a Juliene, que não trouxe, né? Eu não consegui ver nenhuma contribuição lá no WhatsApp e ela está caladinha aqui. Sadam, você apareceu aí, Sadam? Aparece? Som? Aparece? Me fala um pouquinho, Sadam. O que você achou do filme? Contribui aí para nós e o Vitor também, que está quietinho aí. Eu gostaria de ouvir a Juliene, o Sadam e o Vitor. Eu posso falar? Quem que está falando? É a Camila. A Camila. Oi, Camila, eu vi os seus comentários aqui no WhatsApp. Pode falar, Camila. Eu lembrei também, o pessoal está falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi no Facebook. Uma mãe negra, uma menininha negra, a mãe estava penteando o cabelo da menininha. Aí a menina começa a chorar e fala que ela é feia. Eu acho que eu vi esse vídeo. Aí a mãe dela pergunta por quê, quem falou isso, e a menina não consegue falar e só fala, eu sou feia. Aí a mãe começa a motivar a menina, falar assim, não, você não é feia, você tem uma pele linda, você é maravilhosa, você nunca deve se achar feia, você nunca deve falar uma coisa dessa. E a mãe sempre tentando buscar saber por quê, mas a menininha não conseguia falar, a menina aparentava até acho que uns 4, 5 anos. E falou isso, eu fiquei assim, com relação ao filme, disso tudo, com relação ao preconceito, tudo que está acontecendo hoje no mundo, né, que está acontecendo aí, a gente vê que o preconceito ainda é muito grande, principalmente com a raça, né, então, assim, não só no ambiente de trabalho, né, que a gente está falando da questão de trabalho doméstico, mas não só ali, mas em vários âmbitos, tem um outro teste que o pessoal faz, que é justamente isso com relação ao preconceito, que é um teste onde mostra duas imagens, mas só que uma são pessoas brancas e outra são pessoas negras. O que aquelas pessoas falam que aquela imagem está relatando para elas? E um deles fala que quando é uma pessoa branca, ele está simplesmente... eu não lembro direito as imagens, mas quando eles relatam com relação a uma pessoa branca, eles falam que é algo normal, mas aí quando é um negro, ele já pensa para o outro lado, para um lado de preconceito. Eu vi essas propagandas, eu achei muito interessante. Uma propaganda não, né? Não sei se é documentário, né? Esses vídeos. Eu acho que é meio que uma propaganda mesmo, né? De conscientização. Eu achei muito interessante também, viu, Camila? Muito interessante. Só foi isso, esses dois vídeos que comparado ao filme e ao bacana. Né, foi esses dois. Por que eu escolhi esse filme, gente? Primeiro, né, eu gosto de filme assim, não sei se vocês já repararam, né? Eu gosto bem de filme assim, né, que traz essas questões. Mas esse é um filme que fala da condição da empregada doméstica, fala da condição do trabalho. E por que fazer essa relação aí com a psicologia organizacional e do trabalho? Que é o significado do trabalho na vida das pessoas. Nós já falamos muito isso lá no início. Mas ele traz outra temática aí que vocês vão ver na psicologia, que é uma questão muito recorrente nas relações de trabalho, né? Tanto dentro das organizações, como aí, né, o filme fala das relações domiciliares, né? Vamos fazer assim, dentro de casa, que é o sentimento de ressentimento. Aquelas empregadas domésticas, o bolo, que eu não sei quem colocou aí, que foi o melhor de todos, né? Aí depois, o bolo é a caracterização mesmo, né? É de uma forma concreta, né? De todo o ressentimento daquela empregada com sua patroa. Então, como que o acúmulo desses maltratos, dessa falta de valorização social, dos comentários que em forma de brincadeiras. Para vocês verem, se vocês jogarem na internet, eu não sei se ainda como é que tá,
Mas é muito comum ainda ver assim, prédios de luxo que empregadas têm o próprio elevador. Não tem um banheiro, tem elevador, né? A gente modernizou a discriminação. Somente agora em 2017 que tem uma lei para falar do quarto de empregada doméstica, porque antes os quartos de empregada doméstica não era quarto, era despejo. Agora, 2017 que veio uma lei, foi 2017, 2015, não sei, de 2015 para cá. Veio uma lei falando da metragem mínima para um quarto de empregada que antes não tinha, tá? Então, a gente vê assim, são vários fatores que vão... traz esse sentimento de ressentimento. E esse sentimento de ressentimento é o que faz com que o bolo surja, né? Essas mágoas, né, que vão acumulando aí, se a gente for ver, é uma boa, né, é fundamental enquanto psicólogos na área organizacional e do trabalho, a gente está atento a essas relações dentro das empresas, dentro das organizações, como as relações de poder podem criar esses ressentimentos, né? A frase maldita, os preconceitos, as brincadeirinhas, todas elas falam, né, de alguma forma dos preconceitos aí, e como que isso atinge, né, como que isso influencia, como que isso interfere e forma a nossa subjetividade ao mesmo tempo. É isso aí que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Outro filme bacana também, né, sobre essa temática do racismo, é Estrelas Além do Tempo. Quem tiver a oportunidade, veja esse filme, Estrelas Além do Tempo, que a temática é a mesma. Só que aí vai trazer questões da mulher negra no mercado de trabalho e a luta para ser reconhecida. É um filme bacana também, Estrelas Além do Tempo. Ok? Então tá, meninos. Gostei muito da colocação. Que bom que vocês gostaram do filme, tá? E é pra gente pensar mesmo, é um filme bem da psicologia. A gente tem várias temáticas aí que a gente pode tratar dentro da psicologia. Alguém gostaria de estar encerrando aí, comentando mais alguma coisa? Porque eu ainda tenho que finalizar o nosso conteúdo aí de pote. Alguém quer falar alguma coisa? Posso falar só um negócio rapidão? Claro, Afonso. Então, eu comecei, aliás, eu não comecei hoje, não fui eu. Esse tipo de problema sempre foi racismo, trabalho escravo, assédio, sempre existiu e eu acredito que sempre existirá. Mas, graças a Deus, assim como no filme, sempre vai existir pessoas que lutam para que isso, para que a justiça seja feita e para que haja sempre assim... nunca vai deixar de existir, porque assim, Cris, é o que você falou aí, ó, você citou, você vai no hotel 5 estrelas para você ver, tem um lugar para os hóspedes, o elevador do hóspede e o elevador dos funcionários, né? Então, assim, quem que vai daqui a um tempo fazer o seguinte, tem que, igualdade agora e pá, vai rolar alguém que vai tomar essa iniciativa, assim como aquela moça, eu comecei a minha fala falando que o bacana é que ela estava lutando, né, no caso da organizacional do trabalho, a mulher estava se inserindo no trabalho ainda, naquela época era muito mais difícil para a mulher poder trabalhar e ter uma vida profissional, e ela estava lá lutando para isso, e dentro dessa luta dela, uma luta mais, assim, mais humana, que era em prol das negras que deveriam ter um tratamento tão igual, né, coisa. E no final, quando ela pensa em desistir de ir para outra cidade, porque ela foi contratada e tal, as meninas viram e falam, pode ir, porque nós vamos ter sempre, e você já lançou a semente de luta. Então, nós não somos as mesmas. Você fez um diferencial aqui. E isso, para mim, foi a parte mais linda, tanto no começo, que ela chega e tem aquela placa, e no final, quando elas falam isso com ela.
É muito bacana. E a gente, quanto psicólogos, né, Afonso, nós estamos nessa luta aí. Nossa categoria de psicólogos é que questiona sempre essas questões sociais, né, culturais, religiosas, de relacionamento, de abusos. A psicologia está bem próxima aí, né, a isso. A gente não pode se calar. Oi, Daniel. Queria só fazer um comentário final. Com relação a essa questão da história, né, da escravidão nos Estados Unidos. Ela é um pouco diferente da nossa, porque o norte e o sul são bem contraditórios, né, quando dessa questão da abolição. Então, o sul, essa questão agrícola, ele perdurou muito mais essas diferenças. E eu vou fazer um comentário aqui, talvez levar até pedrada, mas não me entenda assim. Eu acho que no mundo onde cada pessoa é diferente, vai existir ainda muitas desigualdades. E essas desigualdades têm que ser tratadas realmente de forma desigual, mas não de forma literal. É dentro do processo da equanimidade. Dar mais àquele que precisa mais e menos àquele que precisa menos. Então, se a gente tiver uma visão curta, né, a gente vai enxergar essa questão de dar mais, quem precisa mais, como está sendo desigual. E não é desigual. As necessidades de cada um, elas são diferentes, né? Cada ser humano é um universo em si, então ele vai ter as suas necessidades, né? Nesse sentido que eu estou falando. E às vezes, se a gente tiver uma visão muito curta, a gente vai achar que está atendendo a uma determinada classe mais do que a outra. E aí eu não estou fazendo juízo de valor de classe. Eu estou falando da equanimidade, né? Então a gente tem que abrir esse olhar, porque a igualdade ela sempre vai existir, ela vai ter que ser tratada de maneira diferente de cada um, para que cada um tenha maior acesso a todas as inclusões sociais, financeiras, enfim, sociais, né, de maneira bem ampla. Bacana. Ninguém vai jogar pedra em você não, Daniel. Falou bonito. Bacana. Bom, gente, então, agradeço aí a participação, né? Aqui no nosso pote tá o Sadão, Alice, Juliana falando aqui. Depois eu vou olhar tudo direitinho, tá? Vamos continuar aí, porque nós ainda temos o 4.3 para a gente finalizar hoje, ok? E para vocês também, né, fazerem a interativa aí, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha aqui, gente. Só para lembrar aquilo que eu falei. Ih, meu cachorro aqui não pode ouvir barulho que ele late. O que eu falei no início da aula aí para vocês, a distribuição de pontos, tá? Então, olha aqui, olha. A neurose das telefonistas, eu já lancei lá, foi 500 pontos. Ainda não lancei a semana antimanicomial, tá? O Diabo Veste Prada, até hoje, meia-noite, né? Então, ainda não corrigi. Histórias Cruzadas foi o debate de hoje de 400 pontos, ok? Então, o que eu falei no início da aula está aqui, ó. Bom, lembrando também no portal, meninos e meninas, é só até amanhã que vocês tenham datas para fazer todas essas atividades. Entra hoje, vai de madrugada, acorda amanhã cedo, mas não deixem de fazer todas as atividades que constam lá no AVA, porque eles valem pontos, tá? A nossa disciplina, né, não é só o que eu distribuo, não. Tem a pontuação lá no portal que vocês têm que fazer, ok? Não esquece disso, não. É até amanhã. Bom, na última aula, nós falamos aí das divisões, né, dentro da organização em relação à cultura e o clima organizacional. Então, eu tenho, na questão da gestão de pessoas, o que eu posso estar estudando, vamos dizer assim, né, em relação à organização, o que seria o micro-organizacional, o meso-organizacional e o macro-organizacional.
O micro-organizacional nós vimos no 4.2, que são aquelas características do indivíduo, que seria a aprendizagem, a motivação, a personalidade. Esse micro-organizacional é o que o psicólogo, enquanto psicólogo do trabalho organizacional, contribuiria para a empresa em relação ao micro-organizacional, ou seja, ao indivíduo, à pessoa. E eu tenho aí o meso-organizacional, que é a contribuição da psicologia em relação a grupos. Como que a psicologia pode trazer teorias, informação e conhecimento para estudar a questão dos grupos. Então, eu saio do micro e vou para o meso, que é os grupos. O macro-organizacional seria a empresa como um todo, que vocês vão ver que a psicologia também contribui com a análise institucional. A análise institucional dentro da psicologia já é uma análise da organização. Ok? Então, o psicólogo, ele pode atuar dentro das organizações, dentro desses grupos, o micro, meso e macro. Tá? É um vídeo, mas esse vídeo vocês já devem ter visto aí do Pinguins, é bem de trabalho em equipe e tudo. Ok? Bom, o livro traz a questão aí de alguns componentes relacionados ao macro, ao meso-organizacional, que seria, estou abrindo aqui, para falar aí para vocês, qual página que está isso daqui, tá? Dentro do meso-organizacional aí, nós temos alguns componentes, né, que estaria relacionada, já que o meso é a questão dos grupos, a habilidades sociais. Então, eu tenho aí um componente cognitivo, o comportamental e o emocional. Como que esses componentes, né, considerados aí, né, dentro desse âmbito das habilidades sociais, pode contribuir para a questão do clima e cultura organizacional. O cognitivo, ele é entendido aí como uma competência cognitiva, transformação e utilização das informações captadas no ambiente, tá? Envolve aí o conhecimento do comportamento habilidoso, dos costumes sociais, está muito relacionado à percepção, memória, inteligência, como que esse componente cognitivo aí, ele interfere, ele ajuda nessa questão aí do organizacional. Eu tenho outro fator que é o comportamental, o modo de agir das pessoas, sua cultura e o modo como elas estão inseridas em ambientes específicos, influencia enormemente na nossa atuação, na presença delas e vice-versa, o que define o esquema de comportamento a ser mantido em todo o trato social. O que significa? Como que o comportamento das pessoas, elas estão, como é que elas são, como que esses comportamentos são em grupo. Será que o nosso comportamento em grupo, ele é o mesmo se nós estivéssemos sozinhos? Né? Como que é o comportamento das pessoas quando elas estão em um grupo, tá? E a questão emocional também. Como que esses padrões emocionais, aí, estabilidade, segurança, autoestima, extroversão, entre outros aí, interferem, né, nas outras pessoas. Então, quando fala dessas habilidades sociais, todas essas três são características, são habilidades que interferem no grupo. Que aí nós estamos, né, na questão aí meso-organizacional. Como que nós vamos estudar, entender esses grupos, ok? Bom, para isso, o livro traz que existe dois tipos de grupos, os grupos formais e os grupos informais. Os grupos formais é muito fácil de entender, gente. Quando a gente entra numa empresa, tá? Nós temos aqueles grupos formais, são aqueles grupos que a empresa forma e eu não escolhi. Tá? Então, assim, eu entro na empresa, eles vão falar, olha, você vai ficar aqui na área de recursos humanos, você vai trabalhar com o João, com a Maria e com a Beatriz. São seus colegas de trabalho e vocês vão trabalhar junto. Isso é um grupo formal.
Ou seja, a organização que escolheu as pessoas que iriam trabalhar juntas, numa determinada aí, com determinado objetivo. Tá? Então, grupos formais é aqueles nos quais, né, a organização é que determina o trabalho e quem que vai trabalhar juntos. Eu querendo ou não, eu vou trabalhar com o João, com a Beatriz e com a Maria. Tá? Querendo ou não. Agora, se eu não quiser, eu peço conta e vou embora. Diferente dos grupos informais, que são aqueles grupos que a gente constrói por uma questão de simpatia, né, por se identificar com aquelas pessoas. É como se fosse na sala de aula, gente. Enquanto grupo, vocês são um grupo grande e são um grupo formal. Porque vocês não escolheram qual sala que vocês vão ficar. Não, vou ficar naquela sala porque tem fulano. Eu estou no primeiro período. Imagine vocês no primeiro período. É um grupo formal porque a instituição Pitágoras falou assim, olha, primeiro período vai ser essas pessoas. Eu não escolhi estar ali. Então, é um grupo formal. Se torna informal a partir do momento que vocês têm as panelinhas. O que são as panelinhas? Eu faço o meu grupo daquelas pessoas que me identificam. Aí, essas panelinhas são os grupos informais. Não foi o Pitágoras que fez as panelinhas, mas foram vocês que escolheram estar naqueles grupos. É o que nós chamamos de grupos informais. Ok? E aí, quais são as propriedades de um grupo? Tá? O grupo, enquanto grupo, ele sempre vai ter esses 4 papéis aí, essas 4 características. Primeiro, papéis, normas, coesão e status. O que seria isso, Cristiane? Eu sei que eu estou um pouco acelerada aí, mas o conteúdo é muito grande. E eu sei que vocês já leram, né? Já fizeram as atividades e tudo. Os papéis está relacionado que cada grupo, eles têm papéis bem determinados. Tanto informal quanto formal. Então, se eu pego um grupo, eu vou assim, quem que é o líder? Quem que é aquele que está à frente do grupo? Quem que é aquele que é o auxiliar, ou aquele que é mais calado, ou aquele que contribui de outra forma? Cada um dentro de um grupo vai ter um papel. E dentro desse grupo, eu tenho normas. Todo grupo tem normas, tem regras, senão não consegue sobreviver. Então, se eu pegar um grupo seus aí, né, vamos fazer um trabalho de grupo, vocês montam um grupinho. Aqueles, né, grupos informais que vocês escolheram, eu sei que vocês estão nos grupos por identificação. Cada um tem um papel. Eu sei que vai ter um que vai liderar mais, o outro mais quieto, o outro que ajuda em outra coisa, tem os papéis. E tem as regras. Olha, nós não podemos discutir, brigar, ou tem que ser entregue tudo com antecedência. Tem as regras do grupo, sejam quais forem, né, tem as regras. A coesão é o que nós chamamos aquilo que une as pessoas dentro do grupo. A coesão do grupo. Eu tenho grupos super coesos, ou seja, grupos que são formados no primeiro período e vão até o 10º período de psicologia. São as mesmas pessoas. Isso eu chamo de coesão. Então, eles estão com sintonias. E eu tenho um grupo com a coesão entre os membros já é mais frágil. Então, você vê que toda hora eles estão se refazendo. E o status. O grupo também, ele traz uma questão de status. Então, pertencer a determinado grupo traz esse status. Pertencer a um grupo dentro de uma organização, um grupo de responsabilidade social e ambiental. Vou participar do grupo Sociedade de Responsabilidade Social e Ambiental. Qual que é o status dele dentro dessa organização? Então, todo grupo também tem essa questão aí do status, tá? Aqui, o livro também traz a questão
do tamanho do grupo. Depende do que for feito. Num jogo de futebol, o grupo de jogadores é um grupo maior. Basquete já é outro tamanho. Dentro de sala, o ideal seria 4 pessoas, sabe, gente? Mas aí sempre a gente tem aluno. Pode ser 5, pode ser 6. O ideal seria 4, no máximo 6, porque dentro de sala de aula não produz. Mas, dependendo da situação, aí fica 5, 6, 7, tá? Mas o tamanho ideal depende muito da finalidade aí que você quer. Para que esse grupo foi formado? Ok? Bom, continuemos aí. Logo depois, nós temos as fases de formação dos grupos. O que nós estamos falando aqui, gente, são informações importantes para a gente entender o comportamento das pessoas dentro de uma organização. Enquanto psicólogos também, eu tenho que saber como que esses grupos são formados. Quais são essas forças que fazem as pessoas estarem coesas nesses grupos? Porque, enquanto psicóloga, eu tenho que saber, em vários momentos da minha atuação, dessas informações. Exemplo, Cristiane, vamos supor, eu tenho que contratar uma pessoa para um determinado grupo. Eu tenho que conhecer esse grupo, eu tenho que conhecer a sua liderança, tenho que conhecer como é que esse grupo ele trabalha para essa pessoa que for entrar tiver, né, um perfil aí, né, próximo a esse grupo. Conflitos. O livro traz a questão dos conflitos. Muitos dos conflitos, né, estão relacionados aí a essas formações de grupos. Então, por que tem grupos, né, que tem essa questão de conflitos, né? Conflitos dentro do grupo também. Eu tenho grupos que produzem bem, têm uma boa produtividade, mas conflitos interpessoais. Por que que existem conflitos dentro dos grupos? E entre grupos também. Acho que a minha fala no início seria essa daí, esses conflitos entre grupos. E para isso, nós temos aí a fase dos grupos, né? Então, quando eu falo a formação dos grupos, eu tenho aí a formação, que é quando essas pessoas se unem, se conhecem. É como se estivesse lá no primeiro período, no segundo dia de aula, né? No primeiro tá todo mundo assim, olhando, né? No segundo dia de aula, aí vocês estão naquela assim, né? Incerteza. Qual grupo? Aí a professora fala, vamos formar grupo. Aquela incerteza, quem que vai estar, como é que vai ser. Então, o primeiro momento é essa formação aí, essas incertezas. E aí, quando o grupo já está formado, vem um momento de conflitos, em que os membros resistem à influência do grupo, às restrições impostas por ele. Pode haver disputas de poder dentro do grupo, né? A liderança, se eu tiver aí num grupo onde tem 2 pessoas que querem ser líderes, né, esses conflitos. Então, esse momento é o dos conflitos, porque é as diferenças encontradas entre os membros aí do grupo. Ok? E é aí que vários grupos se dissolvem também, né? Começa a ter os conflitos, é melhor separar. Isso acontece muito. A normatização é um momento de definições que culmina na coesão. Então, depois do conflito, quando a poeira baixou, aí vem mais essa questão aí da coesão. Que aí, sim, logo depois que essa coesão, né, que há uma sintonia esses membros, aí eu posso falar que realmente o trabalho vai ser bem feito e vai ser com um desempenho aí favorável. Quando o trabalho acabou, o objetivo do grupo acabou, eles se dissolvem, né? Vocês do curso de psicologia, vocês vão ter também esse momento de dissolução, que é a formatura. Então, essas fases dos grupos, vocês têm aí nas panelinhas, vou chamar de panelinha porque vocês chamam de panelinha.
um dia vai chegar a dissolução, término do curso. Ok? Qualquer dúvida, vocês me interrompem aí, viu, gente? Pode interromper. Bom, continuando aí, só para ilustrar um pouco, né? Qual que é a diferença de grupos e equipes? Eu vou falar de uma forma assim, bem rápida, só para exemplificar. Grupo funciona assim. Eu vou dar o exemplo em sala de aula, tá? Eu dou uma atividade. Gente, atividade em grupo. Pode ser 4, professora, pode ser 5, 6. Pode ser 5, 6, é 4, né? Mas vai lá, pode fazer. Aí, o que vocês fazem? O grupo está montado. Aí, são 6 questões. Cada um fica com uma questão. Né? Então, você faz a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira, depois reúne tudo, um passa limpo e entrega para a professora. Beleza, trabalho em grupo. Bacana. O trabalho em equipe, qual que é a diferença? Todos fazem juntos. Por quê? Porque a responsabilidade do produto final é de todos. Então, enquanto grupo, há uma responsabilidade, um trabalho meio individual para a entrega de algo em comum no final, a equipe, ela já está trabalhando juntos desde o início. Então, o trabalho de equipe é assim, olha, tem 6 questões, gente, vamos fazer a primeira. Aí faz, ok. Então, todos participam de todas as questões. Então, a equipe toda sabe o que o outro está fazendo e sabe o que foi produzido. Quando a gente fala de trabalho em grupo, eu posso perguntar para o grupo, o que foi escrito no 1? No 1 não sei não, quem fez foi fulano. Então, essa é uma diferença entre trabalho em grupo e de equipe, né? Nessas nuances aí, que esse quadro aí fala disso. Tá ficando claro aí, gente? Tranquilo? Beleza, Afonso, você vai me dando joinha aí. Bom, aí eu dou um exemplo aí, né? Nós ganhamos a Copa com esse timão aí, já está bem antigo, né? Para quem gosta aí de futebol, bem antigo. Mas era uma equipe, né? Era uma equipe. Não sei se hoje está assim. Uma equipe. E aí, o livro passa para outra questão, já que os grupos, né, nas fases do grupo, há aquela fase do conflito. O que vocês entendem por conflito? Abre aí rapidinho, alguém que queira falar. O que seria conflito aí? Enquanto isso, eu vou olhar o WhatsApp aqui. Oi, Afonso. Não é o Afonso? Quem que abriu o microfone aí? Bom, o conflito, né, pelo que eu li no livro, e eu também entendo assim, que muitas vezes ele ajuda, né? Porque às vezes as ideias diferentes geram esse certo conflito. Porém, pensando assim, numa melhora, né? Em algo para melhorar. E não aquele conflito que vai ficar briga, né? Vai ficar uma coisa dividida. No sentido, para mim, o conflito ele é positivo. O conflito acontece e acontecerá em qualquer situação onde haja grupo ou equipes para um melhor desenvolvimento e também assim por pensamentos diferentes, formas diferentes de pensar e cada um achar que aquele fazer daquele modo é que vai ser melhor. Você sugeriu aí a seleção, teve muito conflito nessa seleção, inclusive, para ganhar, né? Antes da Copa, para a classificação, tudo mais. Foi muita coisa que envolveu, inclusive, assim, determinados jogadores que não tinham um pensamento coletivo que foram dispensados. Bacana aí, ótima contribuição, Afonso.
Então, foi uma equipe que venceu, mas não quer dizer que não teve conflitos. Teve muitos. E aí, como a colega falou aí, o conflito, ele é até necessário, gente. O conflito é algo que é necessário na vida para a gente crescer, né? Porque através do conflito eu consigo ver outras formas de pensar, outras formas de agir. Então, o conflito faz a gente crescer. Faz a gente sair da mesmice, né? Daquele ponto, né? Estático, faz a gente andar. Então, o conflito ele não é ruim, né? Eu trouxe esse vídeo, vocês já devem ter visto, é da Ponte. Ele é um curta-metragem aí legal que vai falar, né, de como lidar com esses conflitos aí. Eu não vou passar porque o tempo também não dá para passar, a gente está com um tempo curtinho. Essa ideia depois eu passo. Então, no conflito aí significa um embate dos que lutam, discussão, acompanhado de injúria ou ameaças, desavença, guerra, luta, combate, colisão. É aquilo que te faz sair do seu ponto de conforto, né? Na sua zona de conforto. Então, é o elemento básico determinante da ação dramática, a qual se desenvolve em funções da oposição e luta entre diferentes forças. Outro, né, aí através do dicionário, falta de entendimento, encontro violento, encontro das coisas, fala até de, né, no dicionário, luta armada. Conforme a teoria behaviorista, aí, vocês têm aí da Virginia, estado provocado pela coexistência de dois estímulos que desencadeiam reações que se excluem mutualmente. Tem aí a questão do drama também. Quais as origens dos conflitos? Então, segundo Hodgson, para que haja conflito, basta a existência de grupos. Claro, só existe conflitos onde tem mais de uma pessoa. Duas pessoas, tem que ter, no mínimo, duas pessoas para ter um conflito. No mínimo. Não existe conflito, né? Pode ser os conflitos internos, né? Eu comigo mesmo. Mas os conflitos envolvem aí uma segunda pessoa. Assim, as organizações constituem-se verdadeiras arenas para conflitos individuais ou grupais, nos quais os participantes lutam por recursos que possam ser proporcionados pela empresa. Nas organizações, o que a gente vê muita questão aí dos conflitos. Quais são as abordagens sobre conflitos? Eu tenho uma visão tradicional que parte do princípio de que todo conflito é ruim e disfuncional e deve ser evitado. A visão interacionista, crença de que o conflito não é apenas positiva em um grupo, mas natural e necessário para o seu desempenho seja eficaz. E uma visão aí, né, da resolução de conflitos, dão ênfase à administração e à resolução de conflitos que possam se tornar aí disfuncionais. Então, temos 3 abordagens aí. Qual adotar? Depende do grupo, depende da organização e depende muito do líder, ok? Então, a gente tem várias abordagens aí, essa atuação de líderes também. Tem gente que, diante de um conflito, gosta de fazer vista grossa, e determinados conflitos, né, você tem que deixar para lá e deixar os dois se resolverem. Criança é muito assim, 2 crianças começam a brigar, a gente fica de olho e deixa ver se elas conseguem resolver lá sozinhas. Se não conseguir, aí a gente tem, né, outra forma de lidar com o conflito, que é a gente ir lá interferir e dar um basta. Também é uma forma de lidar com o conflito. Então, aí depende muito. Eu tenho aí, então, conflitos de tarefas, quando existe discrepância de opiniões entre 2 ou mais pessoas sobre objetivos e conteúdos do trabalho. O conflito de processo, quando mesmo havendo concordância com os objetivos, há uma discordância de como fazer, né? Como atingir esse objetivo. E o conflito de relacionamento, que é o mais comum dentro das organizações, que aí é a questão da personalidade, da motivação, dos comportamentos que interferem um no outro.
tá? Esse conflito aí de relacionamento é muito presente dentro das organizações. Então, o processo de conflito, né, ele tem estágios. Então, eu tenho aí, olha só, estágio 1, oposição, potencial ou incompatibilidades. O que pode anteceder? Comunicação, várias questões aí. Então, primeiro vem essa incompatibilidade. Segundo, cognição ou personalização. Ou seja, aqui no estágio 1, eu só tenho incompatibilidade. Tipo, eu não gosto disso. E o outro fala assim, eu já gosto. No estágio 2 é que eu vou ter ciência. Assim, olha, a gente não está dando certo. Eu gosto de uma coisa e você gosta de outra. O estágio 3 desse conflito já é o quê? Eu tenho várias estratégias aí, mas faço essa parte de estratégia. Eu posso competir, eu posso colaborar, há a questão do compromisso, não enfrentamento, acomodação. É o que eu vou, nesse estágio, adotar em relação a esse conflito. O comportamento é o estágio 4. Eu posso ter um conflito aberto, não gosto de fulano, não gosto, ou um comportamento dos pares, os colegas, né, se ajuntarem contra outros, e essa reação aí dos outros. E o estágio 5 é as consequências. Se for bem, a estratégia utilizada aqui no estágio 3, se ela tiver efeito, né, se for uma estratégia bacana, pode ter a melhoria do desempenho, mas se não for uma estratégia bacana, eu posso ter uma piora desse desempenho. Então, depende muito de qual estratégia que eu vou estar adotando aqui. De qualquer forma, gente, não é uma boa eu fazer de cego, né? Tem um conflito e o líder achar assim, vou fingir que nem estou vendo. E não ter pelo menos a noção básica do que está acontecendo ali. Esse ficar cego, não querer ver, isso pode trazer uma piora no desempenho do grupo. Porque se for um conflito raso, os dois se resolvem lá. Se eles forem emocionalmente estáveis, maduros, pessoas assim, né, centradas, conseguem resolver. Se eles tiverem uma boa comunicação, conseguem resolver. Agora, dentro das organizações, eu tenho várias personalidades. Se for uma personalidade mais intransigente, a outra mais matura, uma simples bobagem pode desencadear um conflito aí aberto e aí um conflito que pode trazer prejuízo para a equipe, tá? Então, os processos dos estágios, né, e como lidar com esses estágios aí é fundamental. E quando se pensa em negociação, deve-se levar em conta que praticamente todas as negociações se iniciam a partir de um conflito. Aí o livro vai terminar falando da negociação. Se eu tenho um conflito, as partes em conflito têm que entrar em negociação. E as etapas aí, né, o processo de negociação está aqui. Preparação e planejamento, definição de regras, esclarecimentos e justificativas, barganha, solução de problemas e conclusão e implementação. Ou seja, através do conflito, abre essa possibilidade aí de uma negociação. E como que nós vamos fazer essa negociação? Tem todo esse processo. Então, a negociação também é algo que se aprende, né? É algo que a gente tem que ter esse conhecimento e praticar também. Quem tem filhos, mais de um filho aí, sabe que a todo momento a mãe e o pai, né, tem processo de negociação desses conflitos com esses filhos, né? Sempre a gente está ali, né, planejando, né, tentando uma barganha, resolvendo aí para que esses conflitos não vá adiante. Ok? Bom, e é isso. Seria isso aí, meninos. Terminamos o 4.3. Agora, só a prova interativa. Meninos, estudem. Faça as atividades do AVA até amanhã, mas não procure no Braille, tá? Não vai para o Braille.
faz, estuda, e pode até conferir lá. Não vou me também dar de cega, não, né? Mas não deixem de resolver, porque a prova interativa se baseia muito nas atividades que estão lá no portal, ok? Desejo para todos aí uma ótima prova, tá? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, no e-mail, no portal, me ache, ok? E aí, nós terminamos, né? E vamos ver o segundo semestre, né? O que nos aguarda aí, se Deus quiser, em agosto a gente está aí presencialmente. Tranquilo? Então, vai dar aula para nós, né, no próximo período. Não sei. Sexto período à vista. Ai, que bonitinho. Vocês estão tudo gente grande. Tudo gente grande. Fala sexto período, gente. Olha que fofo. Vocês já passaram, sexto período, já passaram da metade do curso? Pois é. É muito bacana, passa muito rápido. Graças a Deus. E eu tô aí torcendo por vocês, viu, gente? Vamos em agosto, né? Vamos estar lá presente. Boa noite, né? professor. Em agosto voltamos lá para aglomerar. Ai, tomara. Boa noite, gente. Tchau, beijo, Cris. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, boa prova. Boa noite. Tchau, amor.